Programa não recomendado para menores de 12 anos. Está começando mais um programa Espaço VIP, sempre trazendo o que é tendência. Trazendo para vocês um pouco de saúde, empreendedorismo, setor imobiliário e, claro, os maiores e melhores acontecimentos que rolam aqui no nosso estado do Ceará passam por aqui. Convido vocês a ficarem ligadinhos porque está no ar Espaço VIP. Quando falamos de saúde, estética e tecnologia, esse tripé se entrelaça e existe uma infinidade de novidades que não param de surgir. A gente vai falar de um assunto bem interessante hoje, que é o laser. E quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Viane, dermatologista. Ela que sempre que vem ao programa, eu costumo dizer que ela dá uma aula. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. E para começar, eu queria que a doutora explicasse o que ela me explicou aqui nos bastidores, que o nome laser é uma forma genérica, mas que existe, sim, por trás do laser, uma gama de opções. Exatamente. O laser é uma palavra que, se eu disser ela sozinha, você não vai saber se eu estou falando de um laser médico, de um laser que você usa para cortar uma roupa ou para imprimir uma tela. Então, hoje a gente vai abordar os lasers usados na dermatologia. E o laser é uma tecnologia que ele emite uma luz muito específica. Cada luz é caracterizada por um comprimento de onda e esse comprimento ele vai definir a função que o laser vai fazer. Por exemplo, tem laser que tem uma afinidade específica pela melanina. Então, ele vai servir para clarear manchas, para depilar de forma permanente pelos. Tem outro que a onda dele tem afinidade pela hemoglobina. Então, ele vai tratar as varizes, aqueles vasinhos do rosto, as das pernas. E daí vai, são muitas possibilidades. E aí, como vocês podem ver, o laser ele tanto vai servir para a parte estética, mas também no tratamento de doenças. E aí eu queria que a doutora explicasse um pouquinho da estética, né? Quais são as possibilidades do laser na dermatologia? Na estética a gente já usa há décadas. Cada ano surgem novidades, tem evoluído muito também. E a gente usa para deixar a pele mais bonita, menos flácida, dar aquele efeito glow, clarear, dar aquele efeito de pele de porcelana. Entre várias outras possibilidades, porque muitas vezes a doença de pele se mistura com a estética e a gente vai estar tratando a doença, mas vai estar também tendo um ganho estético muito significativo. Queda de cabelo pode ser tratada com laser, doutora Viane? Pode. Muitas pessoas ligam a palavra laser com estética, mas a verdade é que o laser também a gente pode usar em diversas doenças de pele. Para vários tipos de queda de cabelo, para tratamento de micose em unha. Ele tem revolucionado, que é um tratamento chato, longo e com o laser ele se torna muito mais eficiente. Para doenças inflamatórias como acne rosácea e o próprio melasma, que foi reclassificado como inflamatório, a gente usa um laser para destruir esses cravinhos da acne, para desinflamar, para reduzir os vasinhos que deixam aquela pele avermelhada da rosácea. E a gente usa inclusive em cicatrizes de acne, cicatrizes pós-cirúrgicas, cicatrizes de queimadura, qualquer tipo de cicatriz, o laser vai trazer bons benefícios. Estrias é um outro exemplo também do uso dele. Agora a gente viu que ele consegue resolver muitas coisas. Agora, uma dúvida que eu acho que você em casa também pode estar. Todo mundo pode fazer ou existe algum público específico que não pode utilizar o laser? Olha, tudo tem exceção. Além disso, é necessário a perícia de quem vai fazer a aplicação do laser, porque o laser é uma arma. Se ele for usado de forma incorreta ou mal indicado, ele pode deixar danos permanentes. Então, sim, existem exceções, pessoas que não podem fazer laser,
E isso requer uma avaliação médica, inclusive de doenças sistêmicas que as pessoas possam ter, como um lúpus. Pessoa que tem um lúpus ativo, ela não pode se submeter a um tratamento cuja fonte é luz, porque vai piorar o lúpus dela. Agora eu vou te dar um dado muito interessante. O laser ele também é usado hoje para tratar o que a gente chama de campo de cancerigenização. É aquela área da pele onde a pessoa pegou muito sol durante a vida e que já tem lesões pré-malignas. Geralmente é mais no rosto e pescoço. Então, eu vou me arriscar a dizer que todo mundo com mais de 30 anos que pegou muito sol deveria, pelo menos uma vez na vida, passar por uma boa rodada de laser, porque isso previne o câncer de pele. O laser ele tem esse poder de destruir células pré-malignas, de melhorar aquela pele que foi alterada, que o DNA foi danificado e prevenir o principal tipo de câncer de pele, que é aquele que dá na face. Doutora, em relação ao pós, fiz o laser para alguma dessas situações, existe alguns cuidados pós-aplicação? Existe. E aí vai depender da tecnologia que a gente escolheu. Porque eu tenho hoje lasers que não te dão downtime. O que é que isso significa? Não tem tempo de recuperação. Você sai do consultório, coloca a tua maquiagem, o próprio laser capilar não tem nenhum pós, né? E não vai requerer nenhum cuidado além daquele que a pessoa já faz, que é o skincare e o uso de protetor solar, que isso é básico. E existem lasers bem mais agressivos, que vão gerar crostas, que às vezes tem que prevenir um possível herpes labial quando a pessoa já é portadora, que a pessoa vai ter que se afastar das suas atividades durante alguns dias, que não vai poder pegar sol por algumas semanas. Então isso realmente tem que ser sempre muito bem alinhado. Tanto o pré-laser, porque às vezes a gente precisa preparar essa pele para receber o laser, como o pós, se ele for um laser mais agressivo, principalmente os lasers que são ablativos, que evaporam uma parte da pele. Agora, doutora Viviane, como existem muitas opções de laser, com certeza existem aqueles mais conhecidos e mais usuais. Quais seriam esses? Na dermatologia, hoje um dos mais usados são as novas plataformas de laser de CO2, que chegaram com novas possibilidades e com formas menos agressivas, mais suaves, que englobam um público maior. Tem também os lasers conhecidos como ND-YAG, que eles são usados, por exemplo, para reduzir pequenos compartimentos de gordura, para retirar vasinhos, para dar um efeito que a gente chama de skin tightening, que é a retração do excesso de pele. Existem lasers dedicados para depilação. Dentro desse grupo, a gente coloca também a luz pulsada, que embora não seja exatamente um laser, como ela tem filtros de corte, ela acaba se enquadrando com uma função bem semelhante ao que o laser faz e que é bem conhecida. A luz pulsada, se você perguntar, muita gente já fez, já ouviu falar. E existem os lasers fracionados não ablativos, que eles dão um ótimo rejuvenescimento sem o transtorno de um pós-procedimento prolongado. Eles têm rápida recuperação, mas uma intensa ação sobre a melhora do colágeno. Excelente. Doutora, muito obrigada, super esclarecedora, viu? Como sempre, adoramos recebê-la aqui, Obrigada, trazendo também. sempre boas notícias. Obrigada, mãe. E olha só, gente, a melhor coisa do mundo é quando você consegue unir impacto social, propósito, educação e empreendedorismo. Esse é o nosso assunto de agora. Para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, vou apresentar para vocês Gabriel Fortes, ele que é acadêmico de medicina e empresário, e que teve uma ideia inovadora, onde ele ajuda pessoas, assim como ele foi, que estudavam para ingressar na faculdade de medicina, com sucesso e eficiência. Ele vai explicar para a gente de início como é que surgiu essa ideia. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui, agradecer à equipe por essa oportunidade de compartilhar essa experiência. Eu confesso que é muito desafiador, né? Muitas pessoas acham uma loucura tentar empreender e conciliar a vida acadêmica porque são muitas demandas, né? Você lida com pessoas, gestão, 1001 frentes de um negócio, mas
eu tive esse desejo de compartilhar esse processo de preparação mais eficaz com os estudantes e trazer realmente uma visão nacional da coisa, porque eu acredito que os estudantes eles podem melhorar muito sua preparação para o Enem e quem já chegou lá sabe o caminho das pedras a ser trilhado e pode ajudar de maneira muito prática e aplicável na vida do estudante, abrangendo não só o cronograma de estudos, uma rotina, mas sim a gestão da vida daquele aluno, seja academia, rotina, tudo que se pode imaginar. Então vamos lá, para vocês que estão em casa poderem compreender como é que é a ideia. O estudante ele está se preparando para fazer vestibular para a medicina, que a gente sabe que é um dos cursos mais concorridos. Tem aquelas pessoas que passam de primeira, mas a grande maioria é segunda, terceira e tenta constantemente, uma após a outra. E com essa visão do Gabriel de otimizar esse tempo, fazer com que esse estudante ele passe logo com mais rapidez e, claro, com qualidade, com uma vida boa, saudável, mentalmente também saudável, não só fisicamente. E eles oferecem uma mentoria, onde faz essa gestão de tudo isso, né? Mais ou menos assim, Exatamente, Gabriel? a ideia é abranger não só a rotina do estudante, o que ele priorizar, mas sim, como você bem mencionou, a saúde mental dele, né? Porque tem muitos amigos aí que não passaram, ficam muito ansiosos, acham que não tem jeito. E fazer medicina hoje é o sonho de, acho que 90% dos estudantes. Tá até meio chato isso, todo mundo que você pergunta quer fazer medicina. Então, tornar esse sonho possível e de maneira acessível, acima de tudo, eu acho que é o nosso propósito central. Agora sim, tudo na vida a gente sabe que existem muitos desafios. E eu queria saber do Gabriel, quando você teve a ideia da empresa, que iniciou, né, executando, quais foram as maiores dificuldades? Olha, eu acho que, como todo empresário, a maior dificuldade inicialmente é ser levado a sério. Porque as pessoas, elas adoram a ideia, mas enquanto ela não está girando, enquanto ela não está em prática, enquanto ela não gera impactos reais, as pessoas ficam ali no campo de retaguarda. E você tem que vencer o não, você tem que criar forças quando está desanimado. Então, fazer tudo isso em meio ainda a uma faculdade de medicina, eu acho que foi o meu maior desafio, de conciliar esses dois mundos tão diferentes, né? Agora a gente quer saber daqui para frente, né? O que é que você almeja, o que é que você sonha e quais são os seus objetivos de expansão da sua empresa? Eu acredito, Nayara, que nosso objetivo é ser uma empresa acessível para todas as pessoas, ou seja, pessoas de classe de A até D, enfim, que possam usufruir do nosso serviço de alguma forma. Então, hoje em dia nós estamos em 14 estados com 32 alunos, mas eu quero aumentar isso, de modo que possamos abranger ali todo o território com muito mais estudantes para que as pessoas possam ter acesso a uma preparação otimizada e que possa realmente ser útil na vida delas. Então, eu sempre falo, né, que meu intuito é exercer a medicina porque eu realmente quero e porque eu realmente gosto. Eu acho que quem faz medicina e empreende, no fundo, não quer ser escravo da profissão. Então, eu vejo no empreendedorismo uma maneira de liberdade. Então, no fundo, pessoalmente, meu propósito é ter liberdade e poder exercer a medicina que eu amo, que eu acho que todos deveriam fazer isso. Excelente. Gabriel, muito obrigada. Obrigado. Parabéns aí por essa ideia brilhante. Que agradeço. E seja sempre bem-vindo. E sempre que tiver mais novidades, você retorna aqui com a Show de gente. bola. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, Nayara. Espaço VIP marca presença no Seminário Nacional. Esse evento que conta com autoridades, com especialistas, que fazem parte de uma programação com debates, trocas de experiência e muito conhecimento. E quem também faz parte, claro, a Universidade de Fortaleza, a grande Unifor. Ao meu lado, ela, que é diretora do setor de Ciências Jurídicas, professora, faz parte do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Urbana, grande professora Juliana Momed, seja muito bem-vinda.
Muitíssimo obrigada. É uma alegria muito grande, uma honra poder participar de um debate tão qualificado e que se dedica à discussão dessa pauta da criminalidade organizada e dos desafios de construção de uma nova agenda nacional que integre não apenas as respostas que vão advir do sistema de justiça, das instâncias tomadoras de poder, mas que também se abre para ouvir a academia. Então, a academia, ela se debruça sobre a pesquisa e ela também tenta enriquecer todo o debate, trazer a sua contribuição a partir do método, do estado dos dados, da identificação dos indicadores, de modo que a gente possa reunir todos esses esforços que são envidados a fim de apresentarmos uma resposta socialmente e institucionalmente efetiva. E, professora, a senhora abordou a questão dos dados, né? Então, assim, também a gente pode mencionar a importância da tecnologia, da modernidade hoje, trazendo para esse assunto da criminalidade, para o favorecimento desse link dos dados, no estudo e também, claro, na busca pela solução ao combate? Com certeza, hoje uma política pública pautada em dados concretos, né, em pesquisas científicas, ela é extremamente importante, porque é ela que vai guiar e vai direcionar toda a ação estatal. Então, quando nós nos valemos desses mecanismos, seja de inteligência artificial, quando nós qualificamos esse sistema de estudo e de compreensão desses dados, porque, na verdade, não é só nós reunirmos dados, mas esses dados, eles precisam ser compreendidos para que eles possam trazer alguma indicação e para que a gente possa compreender também se aquelas medidas que estão sendo tomadas, se aqueles estudos que estão sendo realizados, eles estão surtindo efeito. Então, toda política pública, ela tem sim que ter esse alicerce em dados para que a gente possa avaliar essas políticas públicas, elas possam ser repensadas, aperfeiçoadas e reaplicadas. Então, sim, um estudo e uma política fundada em dados, ela é de extrema relevância. E aí é o papel da academia, né, que vem para significar todos esses dados avulsos e que muitas vezes eles são compartilhados conosco de uma forma muito aleatória, de uma forma muito fragmentada. Continuamos aqui no Seminário Nacional, marcando presença ao meu lado, ele, Herbert Santos, Procurador-Geral de Justiça. Seja muito bem-vindo. De início, eu queria que o senhor falasse a respeito dessa integração dos órgãos em prol da segurança pública, de combater a criminalidade, todo esse trabalho que vocês têm feito, ainda mais como um evento como esse de reunir autoridades do Brasil todo. O Ministério Público, desde janeiro, na atual gestão, vem descentralizando o enfrentamento ao crime organizado. E quando eu falo de descentralização, eu falo de estruturação, de dotar os equipamentos do Ministério Público da estrutura necessária para que esse trabalho seja profícuo em prol da sociedade. Então nós, pensando nisso, descentralizamos os nossos GAECos. O GAECO, que era central, hoje tem na região norte, lá na cidade de Sobral, tem na região sul, na cidade de Juazeiro do Norte, tem o Cyber GAECO, no que diz respeito ao enfrentamento nos crimes cibernéticos, e tem o GAESP também, que é o Grupo de Atuação Especializado na Segurança Pública. E quando a gente fala de integração, a gente fala de interlocução e de evitar que esse assunto seja tratado em ilhas. E quando eu digo em ilhas, é que nós devemos sempre nos conectar às diversas ilhas que são os órgãos de segurança pública. E o Ministério Público conectado com a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público conectado com o Poder Judiciário, o Ministério Público conectado com os ramos da sociedade civil. Ou seja, é um debate que nós temos que sair da caixa, né? Temos que sair da esfera de atribuição do Ministério Público e que nós possamos debater esse assunto amplamente com a sociedade, com o meio empresarial, com a Secretaria de Segurança, com o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, ou seja, buscando uma verdadeira integração, uma união de forças, porque esse problema do enfrentamento ao crime organizado não é um problema local, ele é um problema nacional. Hoje todo o Brasil sofre com esse problema. Isso aí não é o Ceará, não é o Rio Grande do Norte, não é o Piauí. Todo o Brasil
vem sofrendo com a questão do crime organizado. Então, o Ministério Público, atento a isso, vem se conectando a nível nacional também, e a prova disso é esse seminário que nós reunimos aqui autoridades a nível nacional, professor da USP, Pier Paulo Bottini, ministro Teodoro Silva Santos, ministro Carlos Brandão, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, doutor Pedro Maia, ou seja, antenado ao problema nacional, o Ministério Público está buscando se aperfeiçoar, se estruturar para garantir sempre um serviço de qualidade para a sociedade cearense. O sistema de justiça a nível nacional e descentralizado aqui no estado do Ceará está agindo perfeitamente, está agindo, combatendo rigorosamente o crime organizado e assim está fazendo à luz dos parâmetros constitucionais. Porque não se combate o crime organizado sem respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e sem ter a legitimidade constitucional. De maneira que não podemos agir com arbitrariedade, porque um erro não conserta o outro. Nós temos que agir dentro da legitimidade. E é isso que eu estou observando aqui no estado do Ceará. Felicíssimo demais, por quê? Porque eu estou vendo a união do Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, órgão de integração e de segurança de inteligência e, por conseguinte, todos eles em perfeita harmonia em prol do que há mais sagrado e do que há mais importante e relevante, que é defendermos a paz, a tranquilidade e a segurança dos nossos queridos irmãos do Ceará. E assim a gente encerra a nossa cobertura aqui no Seminário Nacional, um encontro que foi marcado com trocas de experiências, muitos debates e, claro, o aumento do conhecimento na área.